nobres alunos, cordiais saudações. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Processo Penal 1. Lembrando que trata-se de atividade remota, tendo em vista a pandemia. Todos já sabem, né? Não é novidade para ninguém. Nós já estudamos o capítulo do inquérito policial, capítulo este concluído durante as aulas presenciais, e hoje iniciaremos o estudo do tema ação penal. Lembrando que o material já fora anteriormente encaminhado aos senhores pelo SIGA, porém, com a atividade de estudo dirigido, eu terei que enviá-lo novamente em outro local, que é o local apropriado para esta atividade, ok? Fiquem à vontade para eventuais críticas ou sugestões e peço que sejam sinceros sobre o vídeo gravado. Existem programas, aplicativos que montam slides, músicas, né? Eles tornam a aula mais agradável. Confesso que ainda não tive tempo de me inteirar sobre esses assuntos. Parece que exige um conhecimento específico, bem como também um equipamento mais adequado. É um projeto meu de muito tempo e agora foi impulsionado face a essa urgente necessidade. Logo, repito, peço que façam críticas, sugestões e peço inclusive que sejam sinceros, ok? O método utilizado é um tanto quanto rudimentar, porém acredito que eficiente. Eu vou focar mais no conteúdo jurídico do que nos recursos midiáticos. Em breve, à medida que eu for aprendendo esses recursos, acredito que a aula ficará mais agradável, mas no primeiro momento eu vou focar no conteúdo jurídico, ok? Ação penal. Nós já tivemos a oportunidade em sala de aula de conceituar o que é processo. Lembrando que processo não é aquele papel com aquela capa que tem no fórum. Você chega na secretaria criminal, lá tem 5.000 processos em andamento. Processos? Não. Autos processuais. Aquele papel, aquele físico, nós chamamos de autos processuais. Por que autos? Porque foi autuado. O escrivão, ao receber as peças, autuará. O que é autuar? É quando se faz aquela capa, quando se junta aquelas peças num todo. Lembrando que aquela capa não é uma mera proteção física dos autos processuais. Ela é uma peça processual, tanto que é numerada. Se os senhores verificarem, aquela peça, ela é a página 1 do processo e ela contém informações interessantes. Ela contém informações relevantes, inclusive, como o nome das partes, o nome do juiz, a data que foi autuada, a natureza, enfim, aquele papel físico que os senhores têm a oportunidade de manusear quando no estágio, no fórum, são autos processuais. O processo é outra coisa. Nós chamamos vulgarmente de processo, são os autos processuais, uma vez que foi autuado pelo escrivão. E quando ele é autuado, ele ganha uma capa, ganha um número, ok? Vamos lá. Continuando. O que é o processo? O processo é a relação jurídica processual. E a relação jurídica processual não se confunde com a relação jurídica do direito material. Traçamos uma comparação com o processo civil e direito civil. Uma relação jurídica obrigacional, ela é linear, porque eu tenho de um lado o autor, eu tenho de um lado um credor, do outro lado o devedor. Há uma linha entre ambos. Já a relação jurídica processual, ela é triangular, porque o juiz entra nessa relação. Eu tenho o autor, o réu e o juiz. Ou o demandante, o demandado ou o juiz. As partes, parte autora, parte réu e o juiz que não é parte. Portanto, o juiz é imparcial. Lembre disso, o juiz não é parte. Apesar de integrar a relação jurídica processual. Entendam de uma vez por todas. Processo é relação jurídica, que não se confunde com a relação jurídica do direito material. Tudo bem, Bruno, entendi o que é processo. E a ação penal? O que é a ação penal?
Porque antes da ação penal, via de regra, nós temos o inquérito. Lembrando que o inquérito não é fase obrigatória da ação penal. O inquérito é dispensável. O inquérito não é obrigatório para que posteriormente se instaure a ação penal. É possível que exista uma ação penal sem que tenha existido inquérito anteriormente. Todo mundo aqui já sabe disso, já é matéria estudada. E na ação penal, como funciona isso? Entendam, ação penal é direito. Ação é direito. E mais precisamente um direito subjetivo. Acredito que a essa altura todos saibam o que é um direito subjetivo. Saibam diferenciar o direito subjetivo do direito objetivo. O direito objetivo é o ordenamento jurídico, o conjunto de normas. Já o direito subjetivo é uma prerrogativa, é uma faculdade, é algo posto à disposição de um titular. Bruno, por que a ação penal é um direito subjetivo? Por que ela é uma faculdade? Por que ela é uma prerrogativa disposta a alguém? Veja, é a prerrogativa de se pleitear ao Estado juiz a aplicação da lei penal num caso concreto. Como assim, Bruno? Eu tenho direito penal. Tenho o Código Penal, todas as leis penais extravagantes. Isso é o direito objetivo. O direito penal objetivo são as leis. Elas são abstratas, são genéricas e são impessoais. Quando eu tenho um caso concreto, o direito penal objetivo deve ser aplicado ao caso concreto. E o direito de pedir, o direito subjetivo de pedir ao Estado, juiz, que se aplique o direito penal objetivo àquele caso concreto, configura o direito de ação. Vou explicar de outra forma, acredito que vai ser muito bem entendido. Vamos lá. Toda vez que eu me dirijo ao juiz e peço ele alguma coisa, isso é o direito de ação. Se o juiz vai me conceder ou não é outra história. Só o direito de eu me dirigir ao juiz para fazer um pedido e o juiz se manifestar de forma positiva ou negativa, o direito de ação já foi exercido. Isso já foi estudado pelos senhores em Teoria Geral do Processo, isso já foi estudado pelos senhores em processo civil. Está sendo novamente estudado em processo penal. A lógica do raciocínio é a mesma, tudo bem? Toda vez que eu me dirijo ao juiz, ao Estado juiz, e peço a ele que aplique o direito penal objetivo àquele caso concreto, eu estou exercendo o direito subjetivo de ação. Se o juiz vai concordar com o meu pedido ou não é outra história. Então vejam, ação penal é direito, processo é relação jurídica, entendam isso. E a ação penal, mais precisamente, é um direito subjetivo, porque se traduz numa prerrogativa, numa faculdade. Qual prerrogativa? Qual faculdade? De me dirigir ao Estado juiz e pedir a ele que se aplique o direito penal objetivo, que é o conjunto de leis, àquele caso concreto. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Em caso negativo, os senhores se manifestem no fórum, que será quinta-feira às 19 horas, hora da nossa aula. Tudo bem? Bom, entendido que a ação penal é um direito subjetivo, por que ela é autônoma? Aí é que tá. Ela é autônoma porque ela não se confunde com a relação jurídica do direito material que está sendo discutido em juízo. Vamos lá, deixa eu explicar isso comparando com o direito civil. No direito das obrigações, tem um credor, tem um devedor. Quando eu levo essa relação jurídica obrigacional a juízo e entro com uma ação para satisfazer o meu crédito, só dessa possibilidade de eu me dirigir ao juiz para poder pedir isso e o juiz se manifestar, o meu direito de ação já foi exercido, ponto. Ainda que o juiz negue, indefira meu pedido, o direito de ação foi plenamente exercido. Por quê? Porque o direito de ação não se confunde com o direito discutido em juízo. Vou explicar de novo. O direito que eu tenho de me dirigir ao juiz pedindo uma manifestação, ele não se confunde com o direito que está sendo discutido dentro daquela ação. No direito penal, no processo penal, não é diferente. Por quê? Quando a ação for pública e o titular da ação pública é o Ministério Público,
Quando a ação penal for privada, que aí o titular é o próprio ofendido, quando um ou outro se dirige ao juiz e pede ao juiz que se aplique o direito penal àquele caso concreto, ou seja, condenando o réu, isso já é o direito de ação. Agora, o direito está sendo discutido em juízo, se o cara cometeu o crime ou não, se ele é o autor, se ele o fez em legítima defesa, se ele tem alguma cláusula, ou alguma causa, né, melhor dizendo, que exclui a culpabilidade, se a punibilidade já foi extinta, isso é outra história. Ainda que o juiz indefira o pedido, ainda que o juiz absolva o réu, o direito de ação foi exercido. Porque o direito que está sendo discutido dentro da ação não se confunde com o direito de ação. Beleza? Por isso que ela é autônoma. Porque ela não se confunde com o direito que está sendo discutido em juízo. E por que ela é abstrata? Porque ela independe do resultado final. Deferido ou indeferido. Não faz diferença. O direito de ação foi exercido. Até aqui os senhores entenderam? Entenderam a noção da ação penal? E desde já estabelecemos aqui mais uma premissa. O titular da ação penal em crimes de ação pública é o Ministério Público. O titular da ação penal em ação penal privada, é o ofendido. Tudo bem até aqui? Espero que sim, certo? Condições da ação. Vamos tratar agora de condições da ação. Assim como no processo civil, assim como em teoria geral do processo, as condições da ação aqui na ação penal são praticamente as mesmas. A diferença é que aqui é adicionada mais uma, que é a justa causa. Eu vou deixar por último, tudo bem? Possibilidade jurídica do pedido. Não tem nenhuma questão polêmica ou mais interessante aqui no processo penal relativa a isso não. Possibilidade jurídica do pedido. Obviamente que quando alguém ingressa em juízo e peça que se aplique o direito penal objetivo, conjunto de leis, aquele caso concreto, você vai pedir que o juiz condene e aplique as penas que existem no direito brasileiro. Você não vai pedir que se aplique uma pena que o direito brasileiro não admite. É um exemplo bobo de laboratório, não tem muita graça, não tem muita importância prática. Nem para concurso, nem para provas, nem na prática. Não vejo nenhuma discussão útil sobre a possibilidade jurídica do pedido aqui no processo penal. É a mesma teoria, o mesmo raciocínio do processo civil. Já no interesse de agir tem muita coisa para falar. E coisa que vai dar um pouquinho de trabalho para explicar. Então preste muita atenção. Que inclusive vai ser o objeto do nosso estudo dirigido, ok? Interesse de agir. Veja, para que alguém provoque o judiciário, aquela ação do judiciário deve ser necessária, útil e adequada. Vocês lembram do habeas data? É quando algum órgão tem alguma informação a seu respeito e você quer saber dessa informação e eles te negam. O que você faz? Entra com o habeas data. Eles são obrigados a te dar essa informação. Aí o sigilo? Não existe sigilo, porque é ao seu respeito. É sobre você. Como que você não sabe alguma coisa sobre você? Você quer saber se eles têm essa informação ou não sobre você. Não existe sigilo no habeas data. Por quê? Olha, habeas data você vai questionar algo, você vai buscar em algum órgão se eles têm alguma informação sobre seu respeito. Tudo bem. Aí você entra lá com a ação de habeas data pedindo que o órgão tal te dê informação. Aí o juiz vai chegar para você e vai dizer o seguinte: mas espera aí, você entrou com pedido administrativo? Não. Então entre. Porque de repente você entra com esse pedido e eles já te informam. Você não precisa de vir aqui comigo. Né? O que o juiz vai dizer? Eu estou cheio de processo aqui, meu amigo. Até no teto. Uma das maiores críticas ao judiciário brasileiro é a morosidade. Para que você está trazendo isso para mim? Por que você não pediu direto para ele? Agora, se você pedir para ele e ele te negar, e você tem que provar essa negativa, aí você ingressa. Então vamos lá. Ela foi útil e necessária. Você precisa do judiciário. Se você não ir ao judiciário, você não vai conseguir ter aquela informação. Tudo bem. E útil? É alguma coisa que o judiciário pode te dar. Tudo bem? Duas súmulas muito interessantes que têm relação com o interesse de agir no processo penal. A primeira delas é o seguinte: habeas corpus. Para que serve o habeas corpus? Todo mundo já sabe. Para se proteger
de uma prisão ilegal. Ela protege o direito de ir, vir e ficar. O chamado, ou a chamada, liberdade de locomoção. É para isso que serve o habeas corpus. Tudo bem, Bruno, mas tem habeas corpus para excluir prova ilícita, tem habeas corpus para trancar ação penal se o fato for atípico, ou se já estiver prescrito, ou qualquer outra forma de extinção da punibilidade. Mas trata-se de habeas corpus preventivo. É algo que pode gerar uma restrição na liberdade de locomoção do paciente e você já entra de forma preventiva, não tem problema. Lembrando, para que serve o habeas corpus? Para proteger a liberdade de locomoção. Ele te protege de prisão ilegal. Ele pode ser repressivo depois que a prisão já aconteceu ou preventivo antes da prisão acontecer. Aí vocês, senhores, imaginem um crime ou uma contravenção penal que não é punida com pena privativa de liberdade. A única pena existente, por exemplo, é a multa ou alguma pena pecuniária. Ainda que a pessoa seja condenada, ela não ficará presa. Ainda que ela não cumpra o que o juiz determinou, ainda que ela não pague a multa, ela não ficará presa, porque aquele crime ou aquela contravenção não é punida com pena privativa de liberdade. Caberia habeas corpus nessas infrações? Não. Porque falta interesse de agir. Aquele instrumento não é útil, porque ele serve para evitar uma prisão ilegal. Se nunca vai acontecer uma prisão relativa àquele fato, o habeas corpus é totalmente inútil e, portanto, faltaria interesse de agir. Vejam, parece bobo, parece óbvio, mas tem uma súmula para dizer isso. Isso chegou no Supremo, isso teve divergência jurisprudencial, até que o Supremo corporificou o seu entendimento através de uma súmula. Discussões bobas, óbvias, não chegam ao Supremo. Então essa questão é interessante, prestem atenção, isso é muito cobrado em provas e concursos. Tudo bem até aqui? Já o segundo já é mais complicadinho. A súmula 438 do STJ, eu preciso que vocês prestem muita atenção porque ela é bem complicada. Os senhores já estudaram prescrição de direito penal, não é isso? Prescrição. E tem a prescrição da pretensão punitiva e nós temos a prescrição da pretensão executória. Como que funciona a prescrição da pretensão punitiva? Ela ocorre antes da condenação, não é isso? E tem lá no Código Penal o artigo, salvo engano, 117, que ele tem uma tabela de quanto tempo cada crime prescreve. Como que eu sei, Bruno, o tempo que cada crime prescreve? Como que eu faço para saber isso? Eu vou jogar naquela tabela a pena máxima em abstrato do crime. Os senhores sabem que todo crime que é punido com pena privativa de liberdade tem uma pena máxima e uma pena mínima. Um mínimo abstrato e um máximo abstrato. No preceito primário do tipo penal, há uma descrição da conduta. Exemplo, matar alguém. Preceito primário, descreva a conduta, que é crime. Sempre tem um verbo núcleo. No preceito secundário é combinada a pena. No homicídio, de 6 a 20 anos, se o homicídio for simples, e de 12 a 30, se o homicídio for qualificado. Naquela tabela que estabelece o tempo que cada crime prescreve, eu vou jogar no máximo da pena. Então, no caso do homicídio simples, eu vou jogar com 20 anos. 6 a 20. Eu não vou jogar com 6. Eu não vou jogar com 10. Eu não vou jogar com 15. Eu vou jogar com 20. Homicídio qualificado. 12 a 30. Eu vou jogar com 30. Furto, simples, 1 a 4 anos. Eu não vou jogar com 1 ano, eu vou jogar com 4. Aí eu jogo naquela tabela. Eu sei o tempo que o crime vai prescrever. Os senhores entenderam que a prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado, ela é regulada pela pena máxima combinada ao crime em abstrato. Aí eu jogo na tabela do artigo 117 e sei quanto tempo aquele crime demorará para prescrever, ok? Bom, tudo bem. Agora, Bruno, e se no final, imagina um homicídio,
ele é denunciado como homicídio qualificado. Eu vou jogar lá com 30 anos na tabela, vai ser o máximo. Mas no final, o júri desclassifica para homicídio simples e ainda ele consegue algum benefício, como por exemplo o homicídio privilegiado, que é a pena reduzida de 1 a 2/3. E ele é condenado no mínimo 6 anos, o juiz reduz de 2/3, a pena vem para 2 anos. Vejam, se eu jogar na tabela 30, vai dar o máximo da prescrição. Se eu jogar na tabela com 2 anos, vai dar uma prescrição bem pequenininha. Só que quando começou o processo, eu não sabia disso, eu não tinha essa informação. Como que eu ia saber que o cara ia ser condenado no mínimo, ia excluir as qualificadoras, ele ainda ganharia o benefício do homicídio privilegiado? Não seria uma forma de injustiça? Exemplo, jogando com 30 anos, o crime não seria prescrito quando iniciou a ação penal. Mas jogando com 2 anos, que foi a condenação final, o crime já estaria prescrito quando iniciou-se a ação penal. Vocês estão entendendo? Imagina, por exemplo, o homicídio é um homicídio pesado, é um exemplo pesado para explicar isso. Mas vamos no furto. Ele é denunciado no furto qualificado. Salvo engano, o máximo do furto qualificado chega a 8 anos. Se você jogar 8 anos naquela tabela lá, vai dar uma prescrição grande. E suponhamos que demorou-se muito para apurar aquele crime. Mas não deu prescrição, porque o Ministério Público denunciou no homicídio qualificado, que a pena é alta. Mas no final, o juiz tira a qualificadora e condena no mínimo 1 ano. Vejam, se eu soubesse disso quando eu iniciei a ação penal, com 1 ano, se eu jogar na tabela, o crime já estaria prescrito quando a ação penal foi iniciada. Vocês entenderam? Ou seja, suponhamos que eu demorei muito tempo para apurar um crime de furto e está na cara que o autor vai ser condenado no mínimo da pena e não no máximo. Quando isso acontece, eu posso retroagir e verificar se a prescrição teria ocorrido com aquela pena concretizada, que é bem menor do que a máxima combinada em abstrato. Porque seria um tipo de injustiça ele responder por uma prescrição de uma pena muito mais grave do que realmente foi interposta a ele. Aí eu digo para os senhores, o juiz poderia rejeitar a denúncia do Ministério Público quando ele já olha e já vislumbra que a pena será concedida no mínimo, concedida não, aplicada, né? Que a pena será aplicada no mínimo. E com base nisso ocorreria lá na frente a prescrição que nós chamamos de prescrição retroativa. Para quê? Que eu vou fazer um processo, vou ouvir pessoas, vai ter que ter audiência, vai dar maior trabalho, vai ter a alegação final, o juiz vai ter que dar sentença. Cara, já tá cheio de processo até no teto, lá no fórum. Para que isso? Tá na cara. E no final vai dar prescrição, não vai acontecer nada. O juiz poderia rejeitar de plano, que é o que nós chamamos de prescrição da pretensão punitiva hipotética. Essa teoria é admitida no direito brasileiro? O juiz pode rejeitar a ação penal e dizer para o Ministério Público, Ministério Público, esquece isso, tá? Estou rejeitando, não vou iniciar a ação penal porque eu vou ter trabalho à toa. Ele pode? Bom, pela súmula 438 do STJ, não. O direito brasileiro não admite essa teoria, beleza? Tranquilo? Vamos agora para a legitimidade das partes. Quem são as partes legítimas? Os titulares do direito pleiteado em juízo. Só que no caso do Ministério Público, ele representa a sociedade. O direito de punir é do Estado, representado pelo Ministério Público. O mesmo vale para a ação penal privada. O direito de punir é do Estado, mas a legitimidade para ingressar com a ação é da vítima, tudo bem? Chama atenção para a ação penal adesiva. Uma discussão interessante. Os senhores imaginam que um crime praticado em concurso de crimes, concurso material ou formal, seja como for, os crimes são praticados na mesma ocasião, contra a mesma vítima, pelo mesmo autor, nas mesmas circunstâncias.
Só que eu tenho um crime ali de ação penal pública, cujo titular é o Ministério Público. Eu tenho ali um crime de ação penal privada, cujo titular é o ofendido. O Ministério Público passa a ser legítimo para oferecer denúncia também em relação ao crime de ação penal privada? O que os senhores acham? Não. Cada um tem que entrar com a sua. É o que nós chamamos de ação penal adesiva. O Ministério Público oferece a ação penal em relação ao crime de ação penal pública e o ofendido oferece a queixa-crime em relação ao crime de ação penal privada, caso queira. O nome disso é ação penal adesiva. Por último, falando de justa causa, que é uma condição da ação mais específica do processo penal. O que eu preciso na justa causa? Primeiro é a tipicidade. Por que eu vou oferecer denúncia por um fato atípico? Não tem sentido, falta justa causa. Isso pode parecer óbvio, exemplo de laboratório, mas tem situações no caso concreto que geram dúvidas, ok? Um estelionato e uma negociação mal feita. Porque imagina, todo mundo que vende alguma coisa já exagera nas qualidades do produto, né? Ó, essa vaca dá leite? Oxe, moço, dá muito leite. Será? E se a vaca lá nunca produziu leite na vida, ela tem lá algum problema lá, sei lá? Não sei explicar, não entendo de vaca. Mas qual a diferença entre os artifícios de um bom vendedor e um estelionato? No caso concreto, a gente consegue verificar isso, ok? Faltaria tipicidade. Punibilidade. Punibilidade. Como que você vai oferecer a ação penal num crime que já foi prescrito, já houve anistia, enfim. Também é um exemplo bobo de laboratório. Já a viabilidade é mais interessante. O que é a viabilidade? O processo serve para produzir prova. Né? A ação penal, melhor dizendo, serve para que se produza provas. Então eu só vou ter nas mãos as provas que eu preciso no final da ação penal, que aí o juiz vai condenar ou não. Ele pode ter prova para absolver, pode ter prova para condenar, ou ele pode ter falta de prova para condenar. Eu preciso da ação penal para saber disso. Só que no processo penal eu preciso de uma viabilidade mínima, certo? Indícios probatórios mínimos que conduzam à autoria do crime, porque senão seria um abuso. Bruno, mas o processo penal serve para isso. Eu sei que serve. Mas se não houver nem mesmo uma fumaça do bom direito, um indício bem sumário ou simples, a ação penal nem é iniciada. As investigações precisam ser realizadas com mais cautela, com mais prudência, com mais eficiência, para iniciar o processo. Por quê? A ação penal é uma coisa muito pesada, muito grave, muito séria, ok? Bom, encerrar a primeira aula. Espero que os senhores tenham entendido, espero que tenha ficado claro tudo isso que eu expliquei. Em relação à prescrição da pretensão punitiva hipotética, pode ter ficado dúvidas. Conversamos melhor sobre isso no fórum, ok? Bom estudo para vocês, boa quarentena.